que você abrisse sua Bíblia em João, capítulo 13. João, capítulo 13. Hoje é ceia, e ceia nós estamos tentando quebrar um pouco a rotina ali da série que nós estamos focados, para nós termos uma reflexão sobre ceia. Então, no mês passado, nós ceiamos e falamos sobre o texto de Marcos, se não me engano, da última ceia, e hoje nós vamos falar da ceia a partir de João. Um acontecimento que aconteceu, lógico, né? Acontecimento, né? Algo que ocorreu na ceia, né? Algo que aconteceu na ceia, na perspectiva de João, nosso discípulo amado. Então, João capítulo 13, nós vamos ler até o versículo 15. Então, abra sua Bíblia, mas antes vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós submetemos o nosso coração agora, a nossa mente, tudo que nós somos e temos a sua voz. Sua palavra é a verdade, sua palavra é viva e a sua palavra nos governa. Então, Deus, nós pedimos, guia-nos pela sua palavra nessa manhã. Fala conosco, ajuste o nosso coração à sua realidade. É o que nós te pedimos em nome de seu Filho Jesus. Amém. João capítulo 13, versículo 1 diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus, e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou um manto e pegando uma toalha, colocou-a em volta de sua cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta de sua cintura. Aproximando-se de Simão, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: Agora não compreendes o que faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: Nunca lavarás os meus pés. Disse Jesus: Se eu não te lavar, não terás partes comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: Quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Amém? Esse texto é um texto que está acontecendo na noite de ceia dos discípulos com Jesus, a sua última noite com os discípulos, e é por isso que nós vamos focar nesse texto, sendo ele de ceia e propício para a ceia. O foco da vida cristã, meus irmãos, é servir, é o serviço. Mas quando a gente fala sobre serviço, para muita gente, isso remete a ativismo, isso remete a trabalho para sustento de uma estrutura eclesiológica não saudável. E a vida cristã, quando a gente é chamado para sermos de Cristo, nós somos chamados para servir, mas um serviço que transcende essa barreira do ativismo e do funcionalismo das coisas. Nós não somos chamados para servir porque a igreja precisa funcionar. Nós somos chamados para servir porque o nosso mestre serviu. O serviço da vida cristã, ele sempre vai ser um escândalo para quem não entendeu a vida do evangelho, a vida do discipulado, a vida de seguir a Jesus. Servir a Cristo, ou servir por causa de Cristo, sempre vai ser escandaloso para as pessoas. Porque o serviço cristão, ele não é movido por um espírito filantrópico, mesmo que a gente tenha resultados filantrópicos, ou resulte em filantropia para outras pessoas. O serviço cristão, meus irmãos, ele não conhece limitações.
Mas o povo de Deus é o que mais se beneficia desse serviço. Ele é um serviço que não tem barreiras, mas o povo de Deus, ele é abençoado, principalmente porque, uma vez que nós somos salvos para o serviço. Uma outra coisa que é muito importante sobre o serviço é que ele não é moderado. E isso é muito complexo, porque diante de uma realidade em que nós vivemos, em que existem estruturas hoje eclesiológicas que funcionam como uma empresa 24/7, que tem uma produção e que você não pode parar, o Evangelho nos mostra que o serviço ele não é moderado. O verdadeiro serviço a Cristo e ao corpo de Cristo, ele não tem moderação. Ele nos humilha, ele nos leva a sair do nosso conforto e ir ao desconforto do outro. E isso é uma realidade viva na vida da igreja. Mas para que a gente entenda bem, eu conto uma história para vocês hoje, muito interessante, que o nosso vulgo calabreso vai amar. A história do Hobbit. Existe uma cena simbólica, logo no início do filme do Hobbit, ou na história do Hobbit, quando Gandalf, que é o grande mago da Terra-média, ele aparece na porta de um hobbit chamado Bilbo Bolseiro. Bilbo, ele é pequeno, lógico que ele é um hobbit, né? Ele é pequeno, ele está confortável na sua toquinha, ele está completamente satisfeito fumando o seu cachimbo, tomando aquilo que nós podemos chamar de suco da cevada dos hobbits, está feliz e contente porque ele estava numa plenitude de vida, solteiro. Ele precisava ou de um carro que quebrasse muito ou de uma mulher. Ele não tinha nada disso na sua realidade. Ele estava vivendo a vida dele calma, tranquila e serena, sem filhos gritando na orelha dele. Ele estava ali pleno. Até que chega esse mago e fala: tem uma missão para você, querido. Pensa bem comigo que ele tinha uma casa muito bem arrumada e de repente vários anões começam a invadir a sua casa. Ele tinha uma vida muito previsível, mas ele estava sendo chamado para um momento de incerteza e imprevisibilidade, que era conquistar novamente a terra dos anões. Ele gostava de chá, ele gostava de cachimbo, ele gostava de sossego do lar, mas a vida, né, a história estava chamando o pequeno hobbit para uma aventura que marca a história daquela região do condado. Um homem que traz muitos tesouros depois, inclusive um precioso que dá muito problema, mas aí você pode assistir o filme. Mas Bilbo, ele foi provocado a sair da sua zona de conforto, sair do seu lugar de habitação gostoso, do seu aconchego, para ir às aventuras que alguém estava propondo para ele. Ele era medroso, ele tinha um monte de receio, ele talvez era o cara mais desconfiável e desconfiado da turma, daquela turma que estava indo em direção às montanhas. Mas ele foi o cara que tomou o protagonismo e não o rei Túrin, certo? O rei dos anões. E muitos de nós, irmãos, somos que nem o Bilbo. Estamos dentro da nossa toca, estamos confortáveis, tomamos o nosso chá, fazemos nosso devocional, vivemos uma vida tranquila. E o Evangelho nos chama, assim como Gandalf chamou esse pequeno hobbit a sair dessa zona de conforto para viver uma vida radical no que diz respeito a seguir a Jesus. O que Jesus está nos ensinando nessa passagem que a gente acabou de ler aqui é sobre dinâmica de serviço com base em uma medida. Porque quando nós servimos, e principalmente na igreja, existe uma cultura em que nós servimos mediante as nossas possibilidades. E não tem problema nenhum com isso. Nós trabalhamos, nós temos vida, nós temos um monte de afazeres que expressam esse serviço e a glória de Deus, muito além das quatro paredes de um templo. Mas a medida do serviço que nós temos encontrado no Evangelho, e principalmente nesse texto, é a medida de Jesus. Em muitos casos, nós somos tentados a achar que as nossas medidas são parâmetros para alguém se limitar no serviço. Nós usamos a nossa medida ou modelo para servir e não o Evangelho que nos chama a viver uma vida de serviço. Nós servimos talvez 2 horas, 2 escalas no mês. Nós servimos 3 pessoas da comunidade de fé, quando o Evangelho nos chama para uma medida um pouco maior, que é a medida de Cristo. No caso do serviço,
A medida que nós temos, meus irmãos, não é com base nas nossas limitações e habilidades que muitos de nós podemos ter e falar, não, eu só vou servir na área de limpeza porque eu sou um bom faxineiro. O Evangelho nos chama a servir não segundo essas medidas, não segundo as nossas habilidades, não segundo as nossas disponibilidades, mas o fundamento que Jesus nos dá. Jesus, na ceia, está ensinando isso para os seus discípulos. No seu último momento da vida ali com os seus discípulos juntos, ele está ensinando o que é o verdadeiro serviço. Jesus, ele já tinha ensinado as multidões do Sermão do Monte. Jesus, ele já tinha feito muita coisa, já tinha se declarado, autodeclarado como Deus para multidões, para os fariseus. Ele poderia, talvez, naqueles últimos momentos, trazer para eles quem são as duas testemunhas de Apocalipse. Para os seus discípulos. Olha, vou te contar, não é Moisés ou Elias. Ele poderia soltar a melhor coisa que a teologia poderia aproveitar nos seus últimos momentos com os seus discípulos. E o que Jesus faz é ensinar sobre serviço, meus irmãos. Nesse momento da sua jornada, Jesus está com seus discípulos no seu último banquete, totalmente íntimo, fechado, em um momento propício para ensinar e ajustar os corações daqueles discípulos que iriam levar adiante a missão do Evangelho. E era muito importante que acontecesse isso para que aqueles discípulos entendessem que o que Jesus iria fazer depois daquele banquete iria mudar a vida deles para sempre. E que aquilo que Jesus fez depois daquele banquete faria com que esses discípulos também dessem a sua vida por causa do Evangelho. Então, no capítulo 13, no versículo 1, nós temos aí, talvez no versículo 1 ou versículo 5, três coisas que acontecem. A primeira coisa, o ambiente que Jesus está, a consciência de Jesus e o ato de Jesus do serviço. Vamos entender um pouco melhor o que é esse ambiente que esses discípulos de Jesus estão. Jesus está num banquete, o banquete da Páscoa, com seus melhores amigos, aqueles que ele tinha chamado pelo nome, para constituir um círculo, o círculo dos discípulos de Jesus. Os primeiros seguidores de Jesus, que ele tinha partilhado não somente ensino, meus irmãos, mas ele partilhou jornada. Ele partilhou horas andando com esses homens. Ele conferiu poder a esses homens para que eles fossem curar os enfermos, como a gente vê no Evangelho de Marcos, que eles iam nas aldeias e voltavam com o relatório a Jesus, nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios. Nesse ambiente de amizade, nós temos Jesus também cheio de afeto por esses amigos, porque no versículo 1 vai dizer para nós que Jesus sabia a hora que estava chegando e o que estava acontecendo aqui. Jesus estava ali com aqueles que ele amava, e o texto vai dizer que ele amou essas pessoas até o fim. Existe um ar de fraternidade, fidelidade diante da mesa do Senhor, de amabilidade naquele cenáculo. Jesus não só amava e amou aqueles homens, mas estava estendendo o amor para além daquele jantar, meus irmãos. Para além daquele momento, Jesus estava disposto a amar aqueles homens. Esse amor fez com que Jesus fosse até a cruz. Ele amou tanto os seus discípulos, meus irmãos, e isso aqui aplica para cada um de nós que estamos nessa sala, que somos discípulos de Jesus. Ele amou cada um de nós, que ele morreu pelos pecados de cada um de nós e daqueles homens que estavam naquele cenáculo. O objeto do amor de Cristo aqui não é qualquer coisa, não é todo mundo. O objeto do amor de Cristo aqui é o povo de Deus. É aqueles homens que ele chamou pelo nome: Pedro, Tiago, André, João, Mateus, sigam-me. Esses homens que ouviram o chamado de Jesus estavam ali, agora, diante do seu Messias, fazendo com que nascesse um povo com base na nova aliança, no novo cálice da bênção. Era a comunidade dos eleitos. Era o povo de Deus, aqueles 12 homens. E Jesus amou eles o tempo todo, meus irmãos. A NVI traz como parâmetro desse amor, dizendo que ele agora lhes mostrou a plena extensão do seu amor.
Jesus havia amado os seus discípulos com a totalidade do amor que existia no seu coração. Pensa bem que ambiente gostoso que deveria estar sendo esse jantar. Nem parecia um jantar de despedida. Tamanho o amor que estava envolvido naquele lugar, naquele ambiente. Mas também, nesse mesmo ambiente, existia hostilidade. Existia malignidade, conforme a gente vai ver no versículo 2, em que diz que Judas já estava com o coração contaminado, ou com a semente de Satanás em seu coração para trair Jesus. Judas é um daqueles que Jesus chamou também pelo nome, meus irmãos. Ele estava com seu coração nas mãos de Satanás. Pensa bem, um discípulo de Jesus, com seu coração nas mãos de Satanás. Esse é o sentido grego que João está escrevendo aqui quando fala que o diabo já havia posto no coração de Judas o desejo de trair Jesus. Satanás, ele era dono, ele se apossou do coração, ou estava no coração de Judas. Naquela mesa, naquele ambiente de muito amor, existia alguém que estava com o coração não tão correto. Existia alguém que não era mais do mesmo time. Judas e Satanás entram em uma dança de conspiração contra a vida de Jesus. Aquele que era o Filho de Deus, aquele que fez pão se multiplicar diante dos olhos de Judas. Aquele que talvez Judas viu abrir os olhos dos cegos. Aquele que viu demônios serem expelidos. Aquele que viu surdos ouvirem pelo poder da sua pessoa. Judas estava ali, conspirando contra a vida do seu mestre. É um ambiente de amor, de amizade, afetuosidade, mas também marcado por malignidade, meus irmãos. Um entrave espiritual que Jesus estava presente, nos ensinando, no meio de tudo isso, a servir. E sabe o que é mais belo de tudo? Nós falamos do ambiente. Existia uma consciência em Jesus maravilhosa. No versículo 1, revela para nós aqui o versículo 1 que Jesus estava consciente o tempo todo que aquele jantar era o último jantar. O versículo 1 diz que Jesus já sabia que a sua hora de ir ao Pai estava chegando. Aquele tempo que ele estava tendo com seus discípulos eram os últimos momentos que eles estavam tendo com todos os 12 juntos, antes de ele subir ao céu, antes de ele passar pela cruz. Eram os seus últimos momentos antes do Calvário, antes dos flagelos que ele iria sofrer, antes da morte. E por isso existia muito amor envolvido, porque Jesus sabia que a sua hora estava chegando. E talvez Jesus podia estar sendo tomado pelo medo, mas ele estava consciente de que o que ele veio fazer, ele tinha feito. Jesus também sabia que dali por diante, meus irmãos, a sua jornada não tinha volta. Ele não iria para um vilarejo, ele não ia para mais uma nova aventura com seus discípulos. Ele iria para o maior ato da sua história, que é a cruz do Calvário. Ele não ia ser acompanhado de uma grande multidão gritando, Hosana, filho de Davi. Jesus sabia que o seu próximo destino era estar à destra de Deus Pai. É voltar à sua posição de origem. E os discípulos talvez não tinham essa consciência, mas o texto diz que Jesus estava consciente disso. No versículo 3, Jesus sabia que o que estava envolvido nessa história era muito mais do que fazer milagres e ter amigos. Jesus estava consciente da glória que o Pai estava esperando ele para devolvê-lo. Jesus estava consciente, meus irmãos, de que tudo que ele tinha vindo do Pai. E tudo era dele, porque o Pai havia lhe dado todas as coisas. Essa consciência, gente, que Jesus tem, de saber que eu estou indo para a cruz, e depois da cruz estarei com meu Pai. Eu sei que tudo que eu tenho, inclusive esses homens que estão aqui comigo, foi porque o meu Pai me deu. E tudo que eu tenho vem do meu Pai. É por causa dessa consciência que Jesus se levanta e toma uma ação diante dos seus discípulos.
O ato de serviço, meus irmãos, de Jesus em lavar os pés dos discípulos, não foi simplesmente porque não tinha somente pessoas para servir, mas foi um ato de consciência. Eu sei que eu tenho todas as coisas, eu sei que todas as coisas estão debaixo da minha autoridade nos céus e na terra. Eu sei que agora cada átomo está se movendo do jeito que deve se mover por causa da minha existência. Essa era a consciência de Jesus. E porque ele teve essa consciência, meus irmãos, ele sabia que pegar uma toalha e uma bacia não iria tirar ele dessa posição. E aí vem o ato da noite que escandaliza os seus discípulos, em especial a Pedro. Jesus, ele se levanta, ele tira o seu manto, ele pega uma bacia, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus, meus irmãos, com toda a autoridade no céu e na terra, consciente de tudo que o Pai havia lhe dado, após ser considerado e visto pelos seus próprios discípulos como um grande mestre, como um rabino, ele se coloca em uma posição de humildade. Mas humildade seria aqui uma palavra bonita para dizer para vocês que Jesus é um cara muito humilde. Jesus, na verdade, meus irmãos, ele colocou-se numa posição de humilhação ao lavar os pés dos seus discípulos, para ser mais exato. E por que isso? Porque lavar os pés das pessoas antes do jantar era um ato de purificação. E isso era função de escravos, mas não é qualquer escravo. É dos escravos mais desvalorizados de uma casa. Jesus estava ali diante dos discípulos, sendo ele o Senhor da glória, como Paulo vai chamá-lo. Aquele que sustenta o universo, meus irmãos. Aquele que formou todas as coisas conforme sua vontade. Por meio dele todas as coisas foram criadas e Cristo tem a primazia em toda a criação. Ele que é dono de toda a criação, ele se humilha diante dos seus discípulos, para lavar os pés sujos de discípulos que talvez andavam de sandália e tem todo tipo de excremento nas suas unhas. Talvez cocô de camelo, cocô de cavalo, poeira, tudo que estava de impuro naqueles pés, naqueles seus discípulos. Jesus estava fazendo isso, meus irmãos. O lavar dos pés, como sinal de purificação que o judeu tinha, estava sendo usado por aquele que chamou aqueles homens para mostrar que somente ele realmente poderia purificá-los. Pensa bem, 12 discípulos. Ninguém pensa, tipo, eu vou lá ajudar o mestre. Ou não, deixa eu lavar os pés da galera. Porque na consciência dos discípulos, aquilo não era papel deles. Aquilo não era função deles. Eu não vou lavar. Cadê o escravo? Cadê? Quem vai lavar? E tem um ponto também. As esposas dos maridos normalmente faziam quando não tinha escravos em sua casa. Ninguém trouxe uma esposa para lavar pé de ninguém. Ninguém trouxe um escravo. E Jesus se levanta, pega a bacia, a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos talvez não estavam dispostos a querer se humilhar a esse ponto. Purificar os pés dos outros? Não, isso é demais. Só que Jesus, sendo ele o Todo-Poderoso, fez isso, meus irmãos. Só que essa beleza de fazer isso não é somente um sinal de humildade, demonstra uma realidade do Evangelho. Porque nenhum de nós, nenhum discípulo de Jesus, está disposto ou tem a capacidade, por natureza, de purificação, como o nosso Senhor e Cristo tem. E Cristo é o único que se propõe a fazer esse ritual de purificação nos discípulos. O único capaz não estava preso ao orgulho de não ser visto como um escravo humilhado, como ele se propôs a ser visto. Nenhum discípulo teve a capacidade, talvez nenhum de nós aqui, nem o mais humilde e o mais legal de toda a turma, teria essa capacidade, meus irmãos. Olhando para esse ritual de purificação, de uma maneira mais ampla, isso nos ensina algo sobre o Evangelho nessa manhã. Isso aponta para a nossa incapacidade de nos purificarmos, de nós termos autopurificação para nós. Nós não somos capazes de nós nos limparmos da nossa pecaminosidade. Mas graças a Deus que existiu alguém que se humilhou
e lavou a gente de todo o pecado. Meus irmãos, isso mostra que nós dependemos do serviço, não de alguém melhor que nós, mas de Cristo, que é excelente em todas as coisas. Não é de alguém mais humilde que a gente, nós precisamos de alguém que está disposto a se humilhar, até mesmo a mais baixa posição da gente que a gente tem. E Cristo abriu mão de sua glória, como Paulo vai dizer em Filipenses, assumiu a posição de servo e fez a purificação dos nossos pecados. Nós dependemos desse serviço, meus irmãos, porque nós não temos a capacidade de nos purificar, assim como os discípulos não tiveram a capacidade de lavar os pés uns dos outros. Jesus continua, e o texto continua. O que acontece depois que Jesus pega a toalha e uma bacia? Um discípulo, o big discípulo, Pedrão, chega e fala: caramba, o que esse cara está fazendo? Eu me vejo muito em Pedro, eu faria isso. Questiona Jesus, você está lavando os pés, os nossos pés. Tipo, era algo meio que óbvio, vendo um homem com uma bacia e uma toalha se agachando para lavar os pés. Pedro sabia o que Jesus estava fazendo. Só que Pedro estava cheio de soberba e de orgulho. A soberba e o orgulho de Pedro impediam que ele de servir os seus irmãos, de servir como Jesus serviu, mas também a soberba e o orgulho de Pedro queria impedir Pedro de receber o serviço de Cristo, da purificação dos seus pés. O orgulho, meus irmãos, o orgulho e o preconceito social estava fazendo Pedro perder a noção e o discernimento do que Jesus estava fazendo ali, do que Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos. Jesus diz: Pedro, você não está entendendo agora, mas logo você vai entender o que eu estou fazendo. Fica tranquilo, Pedro, deixa que eu faço. Não, Jesus, você está fazendo uma coisa que é para o pior escravo da casa fazer. Pedro, pelo preconceito instaurado de que um mestre jamais poderia fazer o que Jesus está fazendo, queria se privar da purificação de Jesus, meus irmãos. E ele se recusa, falando: não, você não vai limpar os meus pés. Nunca lavará os meus pés, é o que ele vai dizer no versículo 8. Jesus, rapidamente, quando Pedro se posiciona dessa maneira, fala: Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. E a resposta de Jesus, meus irmãos, nos ensina algo nessa manhã. A primeira coisa é que uma pessoa não pode ter parte com Jesus, a menos que o Cordeiro de Deus tenha tirado o pecado dela. Ou seja, a menos que o Cordeiro de Deus tenha lavado essa pessoa. Se ela foi lavada pelo Cordeiro de Deus, ela tem parte com Jesus. Do contrário, ela não tem parte com Cristo. Imagina que, para a cabeça de Pedro e para muitos de nós, que esse é o problema do cristianismo, ver Deus como servo, é algo perturbador para as nossas mentes, meus irmãos. É algo exagerado demais. Como assim o Criador do universo se coloca debaixo da humilhação de ser servo? Mas esse é o evangelho que nós estamos pregando. Pedro estava sendo confrontado que sua justiça própria era incapaz, meus irmãos, de fazer ele ter comunhão com Deus. Porque Pedro queria ter comunhão com Jesus, ser discípulo de Jesus, mas não estava querendo ser lavado. Achando que as coisas que ele fizesse, o andar com Jesus, fazia dele um discípulo. Mas Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, Pedro. Pedro estava aqui sendo confrontado, meus irmãos, com a sua incapacidade de prover autopurificação e necessitado do Filho glorioso com uma toalha, lavando seus pés. Era um escândalo para Pedro ver Jesus com uma toalha e uma bacia, mas mais escandaloso foi ver o sangue de Cristo vertido na cruz em favor de Pedro e em nosso favor. Por isso que Jesus vai dizer: Pedro, o que você está vendo agora, você não entende, mas já já você vai entender. Já já você vai perceber que o que eu vou fazer é muito maior do que uma bacia e uma toalha. Porque nenhum homem pode fazer aquilo que eu estou prestes a fazer.
Quando Jesus fala, se você não for lavado, você não vai ter parte comigo. Parte com Jesus, meus irmãos, diz respeito à glória do seu reino vindouro. E Pedro aqui lança mais uma bola fora. Ele falou, já que lavar os pés é ter parte com o Senhor, então lava eu tudo, pensando que quanto mais lavado eu for, mais coisas eu terei do reino dos céus. Pedro estava vendo que se ele não permitisse Jesus lavá-lo, ele estaria sendo privado de desfrutar da herança de Cristo e das bênçãos da eternidade. E meus irmãos, o que é a obra da salvação sobre nós? É nos tornar herdeiros e cordeiros com Cristo, dos seus privilégios, das suas bênçãos, da herança que Cristo tem para nós, para com o seu reino. Quando Pedro entende, ele pede para ser lavado por inteiro. Falou, não, peraí, então vamos lá. Não lava só o pé, lava tudo. Lavar os pés era suficiente para aquela purificação do jantar, meus irmãos. Tendo em mente que aqueles homens já tinham ido para o jantar, tomado banho, cheiroso, bem elegante. Eles estavam limpos. Eles já tinham até tomado banho, estavam no jantar limpos. Porém, os seus pés sujos da caminhada até o cenáculo. E o que Jesus está fazendo é justamente esse ato de purificar os pés deles. Jesus, quando responde para Pedro, diz que eles já estavam lavados, no versículo 10. Jesus ele está falando para eles algo mais do que o banho que eles tomaram em sua casa. Da mesma maneira que eles se banharam uma vez para ir para o jantar, para o grande banquete do seu mestre, e estavam limpos, Jesus ele iria para a cruz uma vez só, para limpá-los do pecado e deixá-los limpos para o grande banquete com ele, na eternidade. Da mesma maneira que eles precisavam continuamente da purificação dos pés, por causa das jornadas percorridas, dos caminhos que eles talvez pudessem caminhar, nós precisamos também, continuamente, nos lembrar da purificação de Cristo, com o seu perdão renovador dos nossos pecados. Nós já recebemos o perdão de Cristo na cruz do Calvário, meus irmãos. Uma vez só, para sempre. Cristo, Hebreus vai dizer para nós que Cristo ofereceu a oferta perfeita, de uma vez por todas, pelos nossos pecados. Mas assim, não é poucos pecados, são todos os nossos pecados. Os pecados que nós já cometemos e os pecados que nós fomos cometer já foram limpos por Cristo na cruz do Calvário. Essa é uma boa notícia para nós essa manhã. Não existe pecado que não foi lavado por Cristo Jesus e seus discípulos. Mas temos um ponto muito importante. Nós sempre vamos precisar recorrer a Jesus, para que Ele nos limpe de cada pecado que cometemos, nos lembrando da dependência e da nossa fragilidade em cada dia. Nós sempre teremos pés para serem lavados das estradas da vida que nós caminhamos, meus irmãos. Dos lugares em que nós pisamos que nós não deveríamos pisar. Nós acumulamos poeira dos nossos pés. Porque ainda nós estamos em um mundo caído. E nós tendemos a nos sujar nesse mundo caído. E é por isso que Jesus está falando, olha, eu limpei vocês, eu sou aquele que purificou vocês de todo pecado, mas eu sou aquele que continuamente estou disposto a lavar os pés de vocês todas as vezes que vocês pisarem numa coisa que não deveriam. Eu sou aquele que estou disposto a lavar continuamente os pés de vocês, porque vocês estão andando em um mundo caído. E vocês precisam lembrar do perdão renovador de Cristo Jesus. O texto vai continuar, meus irmãos, no versículo 12. Dizendo, tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto e voltou a sentar-se à mesa. E aqui Jesus ele fala sobre a lição que ele estava querendo ensinar para os seus discípulos. Jesus questiona ali os seus discípulos perguntando, vocês viram o que eu fiz? Vocês entenderam o que está acontecendo aqui nessa mesa? O ensino do serviço de Jesus começa aqui, meus irmãos. Ele não estava apresentando a uma grande multidão, mas aos seus discípulos a forma que esse povo, o povo da nova aliança, deveria servir uns aos outros. Isso acontece num momento de ceia. Isso acontece em um momento em que os discípulos estão ali
comendo e bebendo e lembrando, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Jesus está falando para eles, olha, vocês precisam aprender a servir comigo. E a maneira que eu servi vocês é a maneira que vocês devem servir uns aos outros. A ceia, meus irmãos, é mais do que um memorial de perdão dos nossos pecados. Mas ela também é um memorial de como nós fomos servidos com a misericórdia e com a graça de Deus. Porque, se nós lembrarmos, nós não deveríamos ser servidos pelo pão da vida. E Ele se deu por nós. Se nós lembrarmos, nós não deveríamos ser servidos pela misericórdia que se renova a cada manhã. E nós somos servidos. Se nós lembrarmos direitinho, nós não temos sangue suficiente para a purificação dos nossos pecados. Mas já dizia um grande poeta brasileiro, Marcos Almeida, misericórdia, graça e um cálice de amor estão na minha mesa todos os dias, antes do sol se pôr. Isso é uma verdade, meus irmãos. A misericórdia do Senhor não nos faltou, não nos falta e não nos faltará. Porque Cristo decidiu assumir a posição de servo. Jesus aqui no texto vai dizer, justamente no versículo 13, vocês me chamam de mestre e Senhor e eu sou isso mesmo. E quando Jesus fala sobre ele ser mestre e Senhor, ele não só está apelando para uma ideia de um título. Ele está mostrando ali que ele era uma referência que todo discípulo de Jesus deveria tomar como alvo de vida. Um exemplo de abnegação, de serviço e de humildade. Todos os discípulos de Jesus estavam diante de um rei humilde. Todos os discípulos de Jesus estavam diante do Senhor do universo, que se dispôs a servi-los lavando seus pés, meus irmãos. Com o coração livre das opiniões de Pedro, com o coração livre do orgulho humano, esses discípulos estavam sendo chamados a viver da mesma maneira que Jesus, servindo uns aos outros. Dietrich Bonhoeffer, ele tem um livro muito importante para a história do cristianismo. É um teólogo, pastor alemão, que foi resistência ao governo nazista na Segunda Guerra Mundial. O livro Discipulado, ele fala justamente sobre graça barata e graça cara. A graça barata é uma graça que não nos custa nada. Só que isso não nos leva a uma vida de radicalidade de discípulos. E quando o Dietrich vai falar sobre o discipulado e sobre serviço, ele vai dizer uma coisa muito importante para nós. Ele vai dizer o seguinte: o discípulo de Jesus não pode separar adoração e serviço ao irmão, como acontece entre os rabinos. Todo serviço prestado a eles, aos irmãos da comunidade de Jesus, é serviço prestado a Jesus. Ele vai continuar dizendo uma coisa que é muito importante sobre o serviço. O serviço nada mais é do que a vida sob a cruz. Aquele que foi chamado por Cristo deve servir como Cristo serviu, com humildade, com disposição de sofrer, com amor aos que não merecem. Aqueles homens, meus irmãos, estavam tendo um choque de realidade, de que eles não foram chamados a fazerem parte de um clube social, a uma escola rabínica, mas eles foram chamados a fazer parte do povo de Deus por inteiro, da mesma maneira que o Filho de Deus iria subir na cruz e morrer e dar a sua vida por inteiro por eles. Bonhoeffer vai nos dizer que quando Cristo chama um homem, Ele chama esse homem para servir e morrer. À medida que os discípulos tiveram de serviço aqui, meus irmãos, em Cristo Jesus, não era dos escravos humilhados que eles tinham em suas casas. Não era das esposas que faziam esse trabalho, caso não houvesse escravos. Era do próprio Deus Todo-Poderoso, cheio de autoridade, cheio de glória, sendo servo. E aqui entra o meu último ponto para nós entrarmos na conclusão desse sermão.
Isso nos deixa indesculpáveis de qualquer forma, desculpa, maneira que nós venhamos nos abster de servir o povo e a igreja de Deus, meus irmãos. Porque a ordem de Jesus é que nós venhamos lavar os pés uns dos outros. No versículo 15 ele fala: o que vos dei de exemplo, vocês devem fazer uns com os outros. Essa é uma manhã de ceia. E nós precisamos lembrar algumas coisas nessa manhã, quando nós olhamos para o pão e para o cálice. É que a graça de Deus está sendo servida para nós constantemente. E nós não devemos, em hipótese alguma, seja lá pelo qual motivo for, deixar de servir uns aos outros, porque a graça não nos foi privada. Se você talvez está aqui nessa manhã, você nos visita, você não é crente, eu quero lembrar você uma coisa que nós aprendemos com Jesus nessa história. É que Jesus é o único capaz de nos purificar de todo o pecado. Eu e você, nós não temos a capacidade de purificação com as nossas próprias obras, com o nosso moralismo, com o nosso estilo de vida. Somente Jesus pode lavar aquilo que nenhum de nós vamos lavar. A segunda coisa que nós aprendemos nesse sermão é que o serviço do nosso Senhor foi desenvolvido em um ambiente amoroso, cheio de afetuosidade, mas também com resistência maligna. E o que isso nos ensina é que servir vai ser bom, mas também vai ser ruim. Por quê? Os afetos às vezes podem fazer a prática do serviço mais fáceis. Quando a gente está servindo na igreja com alguém que a gente ama, é maravilhoso. Vocês têm piadas, você tem memes prontos, você comenta de uma coisa, de outra, você está feliz servindo. Por outro lado, vai ter aqueles que vão nos trair, meus irmãos. Vai ter aqueles que vão estar com o coração nas mãos de Satanás. Assim como Judas. Mas isso não muda em nada o fato de que nós fomos chamados para servir. Quando nós privamos de servir e ser servido, meus irmãos, nós não agimos como o nosso mestre. E se nós estamos sendo privados de serviço e também de servir, nós estamos evidenciando que ainda nós não somos discípulos de Jesus. Porque Jesus vai dizer que aquele que não recebe ele como com seu serviço, não tem parte com ele. A terceira coisa que nós aprendemos é que o orgulho e a justiça própria sempre vão ser lentes, míopes em relação à nossa perspectiva de como Jesus ensinou o serviço, a graça que nos foi dada. O orgulho e a justiça própria, meus irmãos, corrompem nosso discernimento, como Pedro teve isso corrompido de não entender o que Jesus estava fazendo. O orgulho e a justiça própria promovem desunião e desserviço no meio da casa de Deus. Hoje é o primeiro domingo de outubro e daqui a um ano nós teremos um evento muito importante para a nossa nação, mas que até lá, talvez muitos de nós, com o orgulho e a justiça própria, possam ter as suas lentes corrompidas em relação ao serviço e à vida de comunidade. Só que nessa manhã o Senhor está nos lembrando que quem tem parte com Ele é quem foi lavado por Ele e não por uma causa política. E eu estou falando isso hoje, um ano antes, para não falar depois que eu só estou falando isso porque está tendo política. E nós precisamos hoje ter uma posição de submissão uns aos outros, de amor uns pelos outros, porque daqui a um ano a igreja brasileira vai estar dividida entre direita e esquerda, entre vermelho e azul. E uns vão dizer que o vermelho não é povo de Deus, ou que o azul não é povo de Deus. Só que o que define o povo de Deus é o sangue de Cristo sobre todos. Não prive o serviço com base no orgulho e justiça própria. O orgulho e a justiça própria nos paralisam, meus irmãos, e faz com que a gente se ache melhor do que os outros, porque isso era o que Pedro carregava no seu coração. Eu não vou lavar os pés de ninguém porque eu não sou escravo. Só que nós temos um Senhor e Cristo, meus irmãos, que nos
que nos humilha com a sua humilhação e nos chama a nos humilharmos com Ele no serviço uns para com os outros. Nós sempre estamos nos superestimando, meus irmãos. Nós sempre achamos que algum serviço na igreja, algum serviço é muita coisa ou não cabe para o nosso perfil, porque a gente é alguma coisa muito importante para nós mesmos. E isso faz com que a gente esqueça de quem realmente é alguma coisa, que é Cristo. E quando nós esquecemos que Cristo é, e Ele sendo alguém não se apegou ao que era para nos salvar, Ele espera isso de nós. Ele espera que nós nos desapeguemos dos nossos títulos, da nossa conta bancária, do nosso estilo de vida, da nossa rotina, para nós servirmos. Isso é evangelho. A quarta coisa que nós aprendemos com esse sermão é que, da mesma maneira que Cristo serviu, meus irmãos, na medida de Cristo, e não na nossa medida, é que nós devemos servir. Servir não é uma chamada ao ativismo, a você bater ponto na igreja. Serviço é um chamado ao discipulado, a caminhar com Jesus e como Jesus andou. Por isso que Jesus termina essa parte dizendo o seguinte no versículo 16: em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. Jesus está falando para a gente o seguinte: olha, vocês não são maior do que eu, e eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Então não tenta aliviar aquilo que eu não aliviei para mim, porque eu sou o mestre e ensinei com o meu exemplo. E sejam meus imitadores. E se vocês entenderem isso, vocês vão encontrar deleite e desfruto do serviço com alegria. Porque vocês não estão fazendo para homens, mas vocês entenderam que a fonte da alegria do serviço é ser meu discípulo. Quando nós entendemos que não devemos servir a nossa medida, meus irmãos, com as nossas limitações para nos privar do cansaço, para nos privar a autorreputação, a reputação de que, não, está tudo bem, eu sou um pai de família, eu faço isso, faço aquilo, eu sou uma boa pessoa. Quando nós estamos servindo para proteger isso, nós não estamos servindo de acordo com a medida do discipulado. Mas quando nós estamos servindo a medida de Cristo, nós entendemos que nós fomos chamados por Cristo. Nós não estamos fazendo só porque existe uma escala, porque tem um pastor que te pediu. Nós entendemos quem nos chamou antes da fundação do mundo, meus irmãos. E nós entendemos que quando nós estamos servindo, nós estamos glorificando a Cristo. A ceia nos lembra desse serviço, do serviço de Cristo em nosso favor. É uma maneira de nós termos parte de Cristo em nós, e nós dele, e nós nele. E essa ceia nos chama a servir e amar como Cristo amou. Por isso, feche seus olhos. Deus está aqui. Talvez muitos de nós nessa manhã tem dificuldade quando nós falamos sobre servir uns aos outros, servir a igreja. Servir é sinônimo de muita coisa ruim para o seu coração. Mas eu quero lembrar que Jesus realmente ensinou o que é serviço, e não homens que abusaram de nós. Jesus realmente estabeleceu a medida do serviço, e não foi homens que deu essa medida. Porque homens não teriam capacidade de ter a medida do serviço de Cristo, que lavou os nossos pecados para sempre e nos dá a sua graça para nos lavar todas as vezes quando nós precisarmos. Que o seu coração seja cheio da esperança de Cristo Jesus, que te chamou pelo seu nome para ser seu discípulo. Cheio da alegria do chamado de Cristo Jesus para o seu coração nessa manhã.
Eu sinto que Deus há de trabalhar nos nossos corações nesses próximos anos em relação a isso. Em que Ele vai nos ensinar o verdadeiro curso do discipulado, mas não com base em uma agenda eclesiástica, mas com base na pessoa de Jesus. E eu sinto que pessoas têm certa resistência ao serviço aqui, justamente porque aprenderam não com o discipulado, mas com uma agenda. E o Senhor quer tocar seu coração nessa manhã e modificar o seu coração nessa manhã, para que o serviço seja algo leve, não porque você tem pouca coisa para fazer, mas porque você entendeu que o peso maior da humilhação da cruz, Cristo já carregou sobre ele. E nós somos gratos e privilegiados por servi-lo. Se isso faz sentido para você, levante uma de suas mãos para nós podermos orar por você. Deus está aqui. Eu queria pedir que os irmãos que estão perto dessas pessoas, coloque as mãos sobre ela. Vamos orar uns pelos outros. Existe cura no corpo de Cristo nessa manhã aqui. Senhor, nós oramos nessa manhã pedindo, transforma o nosso coração, Deus. Nos dá a medida de Jesus para o serviço, Senhor. Nós precisamos servir como o Senhor serviu. E nós precisamos aprender isso, Senhor. Então ajuda-nos, Deus, em sua misericórdia, a nós nos submetermos ao seu senhorio sobre nós. Cura o coração desses irmãos que estão aqui nessa manhã, enganados por um falso serviço que não foi o serviço do discípulo, Jesus. Não foi o serviço que o Senhor ensinou nos discipulando. E nos dá um coração que segue a Jesus até a morte, se necessário. Ajuda-nos a perseverar em Ti, Senhor. Nos dá, Senhor, a certeza de que o que nós estamos fazendo para o nosso próximo é para a Sua glória e não para eles. E que isso glorifique o Seu nome. É que nós te pedimos em nome do Seu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus.